noite, nação, tudo bem? Aqui é o Edson Silva História e esse é o canal Últimos Dias. E você é muito bem-vindo aqui. Estamos juntos mais uma vez numa live onde nós vamos estar falando aí da parte 17 do Apocalipse de Paulo. E hoje é o final, né? Hoje é o fim desse livro. Então, para você que não assistiu o Apocalipse de Paulo, o mundo dos mortos, tudo que Paulo viu, Paulo foi convidado lá na parte 1 a subir até o terceiro céu. Ele foi levado pelo anjo, aonde lá de cima do terceiro céu, Paulo, ele observou como que uma alma sai de um corpo após a morte. Ele viu de todas as situações, né? O corpo das pessoas ruins, corpo de pessoas boas, alma de pessoas que saiu do corpo que se arrependeu, almas que não se arrependeu em vida, mas após a morte a alma reconheceu que é pecadora, que é um outro estágio desconhecido dentro do campo religioso. Isso não é falado dentro da sua igreja, não é falado dentro das religiões. Essa possibilidade também da pessoa sair do sofrimento com a alma já morta, quer dizer, com o corpo morto e a alma fora desse corpo. E tudo isso nós temos visto nesses últimos dias, e que vai ser muito importante nós entendermos como que Yahweh, ele é maravilhoso, como que ele é bom, como que ele é extremamente, amor. A ponto de, por causa do familiar que o segue, né, o próprio Yahweh, ele se penalizar dessa pessoa, né? A pessoa fez tanta besteira no mundo, fez tanto erro, e às vezes por causa de um familiar que segue ele em vida, ele pode se aliviar a alma de um familiar do suplício. Isso nem pode ser contestado pelo sistema religioso, porque eles não sabem lidar com isso, eles não sabem nem que esses livros existem. E o livro que eles têm chamado Bíblia do Almeida, eles não usam ela conforme deve usar. Eles pegam apenas uma passagem e transformam aquela passagem ali no que eles chamam de pregação em cima do altar. Quando o que eles chamam de altar na Bíblia não é altar, porque isso aí que eles pisam em cima é um palanque. Palanque onde eles casam pessoas, palanque onde eles fazem suas cerimônias. Então, você que diz que o teu casamento foi em cima do altar, saiba que o teu casamento, ele foi mentiroso. Eles mentiram para você. Na verdade, você nunca casou em cima de um altar. Porque isso que você acha que é altar dentro da igreja católica ou dentro da igreja evangélica, isso não é altar. Isso é um palanque. Porque não existe altar dentro de prédio, não existe altar dentro de templo. Então, o sistema mentiu para você, me desculpe se você ficou chocado. Isso não invalida o teu casamento, porque o teu casamento não depende de palanque, de templo religioso. O seu casamento depende de fidelidade, de amor. Primeiramente, é o amor que une duas pessoas. E quando o amor une duas pessoas, não tem quem separe. E cerimônia, ela é o segundo passo que você faz com as pessoas que você quiser, apenas para serem testemunha desta união. E isso pode ser diante de um juiz, pode ser diante do próprio familiar. Se o casal tiver dois familiares, né, tiver vivo, a mãe e o pai da noiva, ou a mãe e o pai do noivo, ou das pessoas que vão ali, né, fazer uma cerimônia para se ajuntar em casamento. Então, se tem os dois familiares ali em testemunho na festa de cerimônia, o casamento vale. Claro que vale. Agora, não tem como esse casamento ter a presença dos pais, não tem como esse casamento ter a presença dos seus familiares como testemunha. Então, aí tem que recorrer a um juiz. E isso estou falando baseado na Bíblia, no livro de Deuteronômio. E isso é importante você entender. Agora, não existe num casamento nenhum momento uma cerimônia com o pastor, porque pastor não lida de casamento, pastor lida com o animal. Não há nenhum momento foi dado na Bíblia que um pastor tem que fazer casamento de alguma pessoa. Isso não existe, isso não é escritural, isso não é bíblico.
Se alguém está dizendo para você, meu pastor fez o meu casamento, então você tem que ter cuidado. Porque pastor não tem legitimidade nenhuma para fazer casamento. Então já começa por aí. Você não encontra na Bíblia nenhum momento, nenhum versículo sequer de pastor realizando o casamento ou alguma profecia dizendo que o pastor vai ter o poder e autonomia para realizá-lo. E muito menos padre, e muito menos pai de santo, ou qualquer líder religioso. Então, a religião e casamento são duas coisas que não se unem. Não existe isso. Se você já casou numa igreja, se você já casou num palanque chamado altar de uma igreja católica, evangélica, ou qualquer outra religião, fica tranquilo. O que uniu o teu casamento não foi aquele palanque que você subiu, só foi enganado. Mas o que uniu foi o amor que você tem por essa pessoa. Então é o amor que torna o casamento valioso, com peso e com valor de ouro. Não é ato cerimonial e muito menos qualquer tipo de liderança ou título. Ninguém tem poder para validar o teu casamento, a não ser o que você sente pela pessoa que você está junto. Então, muito bem. Então, nós vamos fazer uma live somente sobre casamento e vai ser muito legal. Nação, então Paulo estava lá em cima, ele passou por bons pedaços, ele passou por maus pedaços, ele conheceu a residência do mundo dos mortos, ele viu onde ficam as pessoas boas, para onde elas vão quando a alma deixa o corpo, as pessoas que fazem coisas erradas e que não se arrependem e que não confessam que são pecadoras depois que ela deixa o corpo, e está tudo ali bonitinho, né? Então, quer dizer, Paulo ele teve momentos de alegria, ele teve momentos de tristeza, e ele teve momentos também de alívio e emoção, quando aquelas almas estavam gritando de terror no suplício, e quando Yahushua aparece para elas, e ele diz que ia dar para elas um livramento após a morte. Isso não é pregado para a gente nas igrejas evangélicas. Os pastores nem sabem disso. Tanto que se contar isso para o líder que diz ser teu pastor, ele vai chamar você de herege, vai falar que você está errado, está endemoniado, porque eles não sabem lidar com esse tipo de situação. Então isso é muito importante. Então, se você tem uma pessoa do teu lado, que você apresentou ela como teu marido, Edson, eu moro com uma pessoa já tem tanto tempo, mas eu nunca casei em lugar nenhum, nunca me apresentei. Meu amigo, você não tem que se apresentar em lugar, você tem que apresentar o teu marido, você tem que apresentar a tua esposa. Se ela está com você, ela mora com você há muito tempo já, e você não tiver condições de casar, de fazer ato cerimonial, isso não tem nada a ver. Isso é coisa do Ocidente. Você tem que apresentar, isso aqui é meu marido, é o homem que dorme comigo, é a mulher que dorme comigo, é a mulher que eu amo, é o homem que eu amo, é a pessoa que constitui família. E essa pessoa, por que não é teu marido? Porque o sistema diz que isso é marido conforme o modelo que eles ensinaram. Não é o seu amor que determina a paixão da tua vida. O que você sente por teu marido tem menos peso do que um papel de cartório? Então a gente tem que começar a conversar também mais um pouquinho sobre essa questão de casamento, que está muito mal informada desse mundo que nós vivemos. Tá bom? Então nós vamos fazer uma live somente em relação a isso. Mas aqui agora, Paulo, depois que ele viu tantas coisas ruins e boas no mundo dos mortos, né? Hoje é a parte 17, né? Que maravilha! Chegamos ao final da live, né? Chegamos ao final da live. Estamos aí na parte 17, né, amados? Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Vamos ver aí o que vai se suceder nesses momentos, né? Vamos ver aí, né? Qual é o pó, como diz aí o carioca, o que vai acontecer, né, nesses momentos derradeiros.
né, que nós vamos ver aí agora com vocês. Então, boa live para vocês, façam um bom proveito dela, que essa live aí, ela possa ajudar você a ser instruído do dia a dia, para que a Arusha cada vez mais esteja perto de todos vocês, esteja perto de todos os nossos amados nesses últimos dias, nessa vida temporal. Ok, amados? Então vamos para cima, vamos estar juntos aí com o nosso Pai Yarro, com o nosso Salvador. Então vamos lá, vamos seguir a live aí, vamos ver o que Yarro tem para falar com a gente, né, nesse Apocalipse de Paulo, e vamos ver aí o que Yarro ele vai nos mostrar aqui agora, e vai ser muito bom. Vamos ver então a primeira parte aí do Apocalipse de Paulo. Hoje é o último dia do Apocalipse de Paulo, quem acompanhou. Então vamos lá. Diz aí o texto, gente. Nós estamos aí então no parágrafo 48. Ainda estavam a falar quando vi que a distância vinha, né? Deixa eu só consertar aqui, dar uma distância aqui que a gente não demos, né? Vamos lá, beleza. Então ainda estava a falar quando vi que à distância vinha um varão que trajava vestes de gloriosa beleza. Quando o avistei, perguntei ao anjo: quem é este que se aproxima, cuja face está brilhando? Ele me respondeu: tu não o reconhece? E eu lhe disse: não, Senhor. Logo ele me explicou: este é Moisés, o legislador ao qual Yarro entregou a sua lei. Pensa a alegria de Paulo, né? Paulo estava prestes a conhecer agora Moisés. Imagina você morre e na sua morte você está vivo. Porque, nação, olha que coisa mais doida. Quando você morre, está morrendo a carne, você continua vivo. Isso quer dizer o seguinte: tragada foi a morte pela vida. Porque a intenção da morte não era matar o corpo, mas a alma. Porque a alma é de Yahushua. E foi Yahushua quem meteu inveja em Lúcifer. Mas veja bem, quando você morre, imagina agora. Você vê o corpo de um familiar teu dentro de um caixão no velório. Aquela tristeza, todo mundo ali triste olhando para aquele corpo. Mas a alma daquela pessoa está viva, mais viva do que nunca. A única diferença, a diferença da morte para a vida, é que na vida a tua alma ela está viva dentro de um corpo. E na morte, ela está viva sem um corpo. E pronta para receber um novo corpo. É como aquela sementezinha do feijão, né? Você mata o feijão, plantando ele na terra, e ele nasce uma flor, um novo corpo do feijão. E isso é muito lindo. Então é mais ou menos isso. O Paulo agora ali está ali vendo Moisés. Coisa linda, né? Paulo está ali diante de Moisés. Porém, quando ele se aproximou de mim, eis que começou a chorar, mas me cumprimentou, enfim. E eu lhe falei: por que estás a chorar? Quer dizer, Paulo está perguntando para Moisés, né? Por que você está chorando? Tu que excede a todos os homens em mansidão? Ao que ele me respondeu: eu choro, porque aqueles com dificuldades plantei, porque eles não deram nenhum fruto, nem progrediram. Mesmo tenho visto todas as ovelhas que pastoreei, e eis que hoje elas vivem como ovelhas que não têm pastor.
Quanto ao meu labor e cuidado sobre Israel, têm sido reputados por nada, porquanto não compreenderam nem creram nos grandes feitos que entre eles realizei. Por outro lado, estou maravilhado que os gentios, branquinhos, europeus, a igreja de Arro, o povo branco, nosso povo de Jafé, olha o que Paulo olha o que Moisés está dizendo: estou maravilhado que os gentios incircuncisos e os adoradores de ídolos tenham se convertido e entrado para a promessa de Arro, enquanto Israel está de fora. Olha só, nação. Nesse momento, nesse final de livro do Apocalipse de Paulo, olha, você não percebeu aqui não? Por que Paulo deixa para se encontrar com Moisés bem no final? Porque Moisés foi o que passou a promessa para o povo preto, e Paulo foi o que passou a promessa para o povo branco. Os dois heróis da Bíblia que a Ruxa levantou para poder salvar o povo preto e o povo branco, para que ninguém diga eu sou melhor do que você. Para que quando Yahweh fizer a sua tratativa com o povo branco, o povo preto fique feliz. E quando Yahweh fizer a sua tratativa com o povo preto, o povo branco também fique feliz. Que maravilha! Por isso Moisés e Paulo se encontram. Que momento maravilhoso! E eu te digo, irmão Paulo, que naquele momento, quando o povo crucificou Yahushua, a quem tu pregas, e Arro, o pai de todos, que me revelou a lei, e Miguel, e todos os anjos e arcanjos, e Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os justos choraram. E naquele instante todos os santos se voltaram para mim e disseram: vá, Moisés, o que os do teu povo fizeram aos filhos de Arro. Vê, Moisés, vê, né? Vê, Moisés, o que os do teu povo fizeram ao filho de Arro. Portanto, bendito és tu, Paulo, e bendita é a geração e o povo que receberam a tua pregação. Parabéns, meu povo branquinho. Moisés está dando os parabéns para os descendentes de Jafé. Moisés reconhece que os pretinhos fizeram besteira, mas Arro não ia deixar os pretinhos sofrer o suplício, porque Arro também confiou nos brancos de Jafé. E agora os dois se cumprimentam, se abraçam, e um parabeniza o outro pelo belíssimo trabalho com essas duas gerações, porque Arro depende do povo branco dar a mão ao povo preto, para que os dois juntos vá lá na África livrar também o descendente de Cã, porque Cã também terá partilha nessa união do povo de Jafé com o povo de Sem. Coisa linda demais, né? É bonito. Enquanto ele ainda falava, os outros 12 vieram, e quando me viram, disseram: és tu, Paulo, aquele que é reconhecido no céu e na terra? E eu respondi com outra pergunta: quem sois vós? Um deles se antecipou e me disse: eu sou Isaías, aquele a quem o rei Manassés mandou serrar o meio com uma serra de carpinteiro.
E o segundo me disse semelhantemente: eu sou Jeremias, a quem os filhos de Israel apedrejaram até a morte. Oh, meu Pai. Você sabe que Isaías e Jeremias foram mortos, né? Por pregar a vinda de Yahushua. E eles não acreditavam. E o terceiro me disse: eu sou Ezequiel, que fui pendurado pelos pés sobre uma montanha, de modo que a minha cabeça ficou a bater sobre as rochas. Nós suportamos todos esses sofrimentos simplesmente por havermos desejado salvar a Israel. E eu afirmo-te que mesmo depois dos sofrimentos que os filhos de Israel me causaram, eu lancei a minha face sobre a terra perante o Senhor e orei por eles. E estive de joelhos até que Miguel veio e me ergueu. Bendito és tu, Paulo, assim como são benditos aqueles que por teu intermédio têm entrado para o reino. Que legal, gente. Vamos ver mais, né? Vamos ver mais. Depois eles passaram e eu vi a chegar outro cujo rosto estava tomado de grande beleza. Então perguntei: quem é ele, Senhor? O anjo, porém, me falou: este é Ló, o único homem justo em Sodoma. E quando mesmo me viu, eis que sorriu com grande alegria e, se aproximando de mim, falou: bendito és tu, Paulo, e bendita é a geração a qual tu tens servido. É o povo branco, né? É você branquinho, europeu, de olhos, cabelos louros, olhos verdes, olhos azuis. Todos os patriarcas reconhecem através de Paulo que Yahushua usou a sua última carta na banca, que é o povo branco de Jafé. Povo esse que a Igreja Católica tentou eliminar, jogando muitos na fogueira. Povo esse que a Igreja Católica evangélica de hoje tenta fazer adormecê-los, pensando que a religião é o caminho. Povo branco esse que quase foi exterminado na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Povo branco esse que antes do despertar do povo preto de Israel, Yahu dará plenos poderes nos últimos dias, para que o sinal seja dado e todo mundo venha reconhecer a tão poderosa salvação da morte de Yahushua no madeiro, que derramando o seu sangue cumpriu a promessa sobre Adão e Eva, e salvando através do povo branco os gentios, a igreja de Jafé, levando esperança à humanidade. E até que venha o terremoto, o povo branco será um povo muito exaltado pelo nosso Criador, até que os pretinhos acordem. É muito maravilhoso, né? Porém eu lhe perguntei: és tu, Ló, que foste encontrado justo em Sodoma? É você que é Ló. Não, calma aí, bibelisca, que eu não estou acreditando. É você que é Ló. Ao que ele me disse: eu recebi anjo de Deus, de Yahu, na minha casa, como a forasteiros. E quando os habitantes daquela cidade se reuniram para violentá-los, eu lhes ofereci minhas 2 filhas virgens, dizendo-lhes: usem-nas como bem quiserem. Porém, não façais nenhum mal a estes homens, porquanto estão hospedados sob o teto da minha casa. Portanto, deve-se ter confiança e crer que, se alguém faz bem
e Arro retribuirá muitíssimas vezes. Bendito és tu, Paulo, e bendita é a geração que creu na tua palavra. Terminando ele de falar, vi se aproximar um homem que sorria, e vi anjos que o acompanhavam cantando hinos. Então falei ao anjo que estava comigo: cada justo tem um anjo que o acompanha. Cada justo tem um anjo que o acompanha. Você que está me ouvindo, tem um anjo que te acompanha, mas ele não aparece para você. Ele não está em carne e osso, ele não é o renegado. E Arro, ele manda um anjo para te acompanhar. Todo dia que você sai da tua casa, esse anjo te acompanha. Ele só não pode aparecer para você, mas ele te acompanha por causa da luz de Arro que está contigo, né? Então ele está dizendo aqui, ó, cada justo, não é cada justo, só o justo que tem um anjo. Quem não é justo não está, o anjo não pode ficar perto. Cada justo tem um anjo que o acompanha. Ele me disse: cada dentre os santos tem o seu próprio anjo que o ajuda e canta um hino, e onde o vai, o outro segue. E eu disse: quem é ele, Senhor? E me respondeu o anjo: este é Jó. Assim ele se aproximou e me cumprimentou, dizendo: irmão Paulo, eis que grande é a tua honra perante Arro e os homens. Eu sou Jó, aquele que durante 30 anos sofreu, vendo apodrecer a minha pele com feridas e pus. No começo, as chagas vieram ao meu corpo como se fossem grãos de trigo, mas ao terceiro dia já eram do tamanho da pata de um asno. E quão grandes eram os vermes que me atormentavam. Como se não bastasse, o demônio apareceu para mim 3 vezes e me disse: amaldiçoa logo o teu Deus e morre. Mas eu lhe respondi desta maneira: se for da vontade de Arro que eu esteja nesta aflição até o dia da minha morte, ainda assim eu o louvarei, pois tenho certeza de que ele me recompensará. Porque eu sei que os sofrimentos do mundo nada são se comparados à consolação que presto virá. Portanto, Paulo, bendito és tu, e bendito os homens que creram através da tua pregação. Você entendeu por que tem muitas pessoas que querem que você jogue o Novo Testamento fora? Você entendeu por que a religião judaica, muitos que seguem o judaísmo, não querem que você acredite em Paulo? Você agora está entendendo por que tem muitas pessoas que estão dizendo assim: não crê na Bíblia do Novo Testamento. Olha por quê. Olha por quê. Ele ainda estava a falar quando vi que vinha um homem a gritar: bendito és tu, Paulo, e bendito sou eu, porquanto hoje te vejo, ó amado do Senhor. Viu e perguntei ao anjo: quem é ele, Senhor? O anjo me respondeu: esse é Noé, que sobreviveu ao dilúvio. E logo em seguida nos cumprimentamos, e foi com grande alegria que ele me disse: tu és Paulo, aquele a quem Arro ama. E eu lhe perguntei: quem és tu, meu irmão? Ao que ele me disse: eu sou Noé. Noé, cara, sabe? Eu sou Noé, aquele que viveu na época da grande inundação do mundo. Eu te direi, Paulo, que durante 100 anos da minha vida estive dedicado à construção da arca. Durante todo esse tempo eu não mudei a roupa do meu corpo, nem deixei cortar os cabelos da minha cabeça.
E da mesma maneira, eu me comportava em relação à minha esposa, pois me abstive de minhas obrigações conjugais. Durante aqueles 100 anos, o cabelo não me cresceu sobre a cabeça, nem se sujaram as minhas roupas sobre o corpo. Todo o tempo eu me esforçava para convencer os homens, dizendo-lhe: arrependei-vos, a fim de que não pereçais sob o dilúvio que presto virá sobre os homens. Mas eles me ridicularizavam, faziam um pouco das minhas palavras. No mais, eles ainda me provocavam, dizendo: melhor tempo não há para se divertir e para cometer toda sorte de pecado, pois Deus não vê e não sabe das coisas que entre nós estão acontecendo. E agora só nos falta essa de acreditar que Ele enviará um dilúvio de águas sobre o mundo para punirmos por nossas obras de impiedade. E me voltei a tempo de ver outros justos, santos, que vinham se aproximando. E ao percebê-los, indaguei ao anjo: quem são esses, Senhor? E ele prontamente respondeu: estes são Elias e Eliseu. Logo eles se acercaram de mim e me saudaram. E eu perguntei a um deles: quem és tu? E assim me responderam ele: sou Elias, o profeta de Arro. Tu me conheces, pois eu sou aquele que orou a Arro pedindo-lhe que por 3 anos e meio não houvesse chuva sobre a terra. Quanto a Arro, que atendeu a oração desse servo, é justo e verdadeiro, pois naquele tempo os anjos suplicaram-lhe para que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Mas o Senhor lhe disse para ser impaciente e esperasse até que o seu profeta orasse novamente, pedindo que enviasse a chuva. Se formos pacientes e suportarmos a tribulação do mundo por amor a Yahweh, Ele certamente nos recompensará com o dobro de bênçãos. Bendito és tu, Paulo, e bendito é o povo que creu através da tua pregação. Assim ele se foi, e o justo Enoque veio me cumprimentar, dizendo: se um homem suportar as adversidades da vida por amor a Yahweh, o tal não será esquecido quando enfim tiver de deixar esse mundo para estar na eternidade. Você viu o que ele falou aqui? Você viu o que ele disse? Meu amado, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Yahweh está dizendo que você não será esquecido se você aprender a viver tudo por amor a Ele. Se alguém te fizer um mal, se alguém pisar em você, está dizendo aqui, ó, se formos pacientes e suportarmos as tribulações do mundo por amor a Yahweh, Ele certamente nos recompensará com o dobro de bênçãos. Bendito és tu, Paulo, e bendito é o povo que creu através da pregação. Assim ele se foi, e o justo Enoque veio me cumprimentar, dizendo: se um homem suportar as adversidades da vida por amor a Yahweh, o tal não será esquecido quando enfim tiver de deixar esse mundo para estar na eternidade. Ou seja, o dia que você morrer, você, alma, não será esquecido. As pessoas estarão morrendo lá no caixão, né? Estarão chorando por você no caixão, estarão chorando, onde ele deve estar agora, mas você não será esquecido. Essa é a promessa de Yahweh, que ele faz a todos, que mesmo perseguido,
Não desiste dele. Viu que coisa séria? E ele prosseguiu falando: e eis que vieram outros dois, e mais um que vinha logo atrás, gritando: esperai por mim, a fim de que juntos possamos ver a Paulo, este homem ao qual Iarro ama. Acaso não sabeis que ele há de ser tirado de nós? Bom nos será vê-lo enquanto ainda está no seu corpo. Todas as almas dos patriarcas de Iarro queriam ver Paulo, que ainda não havia morrido, mas estava ali porque Iarro permitiu. E nisso eu falei, meu Senhor, quem são esses? E ele me disse: este é Zacarias, e o outro é o seu filho João Batista. Mas ainda falei ao anjo: e aquele outro que vem correndo após eles, quem é? O anjo me disse assim: o terceiro homem é Abel, que foi assassinado por Caim. Paulo viu Abel. Uau! Paulo viu Abel. Paulo viu a primeira pessoa que nasceu de parto no mundo. O primeiro bebê que cresceu, virou um homem, um rapaz chamado Abel. Ele viu a primeira pessoa nascida de barriga de mulher. O primeiro ser humano que nasceu advindo de um parto. Ele viu Abel. Aliás, o segundo ser humano, né? Porque o primeiro foi Caim e depois Abel. Mas os dois nasceram, são gêmeos. Então é o primeiro, não tem problema não. E diz o texto: os três se reuniram e vieram me saudar, dizendo: bendito és tu, Paulo, pois és justo em todas as tuas obras. João disse: eu sou aquele cuja cabeça foi decepada na prisão a pedido de uma mulher que dançava durante um banquete. Depois veio Zacarias e disse: eu sou aquele que foi morto enquanto ofertava sacrifícios a Iarro. E quando os anjos vieram ao lugar do sacrifício, eles tomaram o meu corpo para apresentar a Iarro. De modo que até hoje ninguém sabe aonde o meu corpo foi sepultado. Isso é verdade, né? Ninguém sabe até hoje aonde o corpo de Zacarias está. Não se existe túmulo, não se existe sepulcro, caixão. Esse foi o homem que, igual a Moisés, o seu corpo não foi achado do planeta. Que coisa mais forte. Nisso veio Abel e falou: eu fui assassinado por Caim enquanto apresentava a minha oferta a Iarro. Todos os sofrimentos que suportamos por amor ao Senhor, nós o reputamos como nada, pois já não nos afetam. Depois disso vieram os justos e os anjos se acercaram de mim, e eis que eles estavam radiantes de alegria, por haverem me contemplado ainda no meu corpo animal. Mas vi ainda outro salvo que desfrutava daquela glória e beleza. E ao vê-lo, perguntei ao anjo: quem é este, Senhor? E ele me disse: este é Adão. O pai da raça humana. Havendo ele o declarado, eis que veio Adão e me saudou com imensa satisfação.
disse: tem de bom ânimo. Paulo, tem de bom ânimo. Tu que me levaste uma incontável multidão de homens e de mulheres à fé em Arro, pelo arrependimento, tal como eu mesmo que pequei, mas que encontrei o favor divino ao me arrepender. Paulo viu Adão. Paulo viu seu primeiro pai. Paulo viu o primeiro homem, aquele que foi motivo de inveja de Lúcifer, aquele pelo qual Iarro diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O primeiro homem do universo. Paulo viu ele. Imagina só, você depois de morto, quando você pensa que você vai cair num abismo do esquecimento, pelo contrário, é na morte que vai se começar a verdadeira vida. Pode ter certeza disso. E depois disso, o anjo do Senhor tomou-me e me trouxe ao Monte das Oliveiras. Assim eu, Paulo, fui me reunir com os apóstolos. Eu os cumprimentei e depois lhe relatei. Olha só, sabe o que acontece aqui agora? Os apóstolos estavam vivos. E Paulo agora sai do terceiro céu e volta para a terra. E Paulo então vai lá no Monte das Oliveiras. E o texto diz: agora Paulo está na terra, tá, nação? Agora Paulo não está mais no céu. E assim eu, Paulo, fui me reunir com os apóstolos. Eu os cumprimentei. E depois lhe relatei todas as coisas que me haviam acontecido, bem como aquilo que eu vira em relação à recompensa dos justos e à condenação dos ímpios. Os apóstolos me ouviram e ficaram tomados de muito grande alegria, pelo que louvaram Iarro, e eles mesmos concordaram em que Marcos e Timóteo, meus auxiliares, anotassem um livro as palavras dessa revelação para edificação e consolo de todos quanto lerem e ouvirem. Então, se vocês estão lendo e ouvindo esse livro, Iarro hoje, agora, eu tenho certeza, nação, está trazendo o teu consolo. Vai haver consolo para a nação. O livro está dizendo: todos quanto lerem e ouvirem esse livro, vai haver consolo e edificação. Alguma coisa vai acontecer no meio da gente, nação, porque essa promessa está registrada para aqueles que leem e ouvirem. E não são muitos que estão ouvindo essa live, não são muitos que estão lendo, não são muitos que estão ouvindo, mas aqueles que lerem e ouvirem essa live, ouvir esse livro, ouvir esse relato, o texto está dizendo que para essas pessoas vai haver edificação e vai haver consolo. Talvez você estava aí agora chorando porque tua vida não anda, né? Então acho que é hora de você começar a agradecer, porque você é um dos bem-aventurados que leu esse livro e herdar essa promessa desse livro na tua vida. Que show! Ah, meu Pai! E aconteceu que, estando os apóstolos a falar conosco, apareceu o Salvador em uma carruagem com querubins, e ele nos disse: olha quem aparece, o Salvador. Os discípulos estavam ali, Paulo estava ali, no Monte das Oliveiras, e sabe quem aparece numa carruagem com os querubins? O Salvador. Edson, o Salvador aparece depois que Paulo sai do terceiro céu e vai se reunir com seus discípulos vivos. Sim. O texto está dizendo que numa carruagem
aparece o Salvador e os querubins. E ele nos disse: saudações, santos discípulos, quais eis escolhido, enviado ao mundo. Saudações, Pedro, coroa dos apóstolos. Saudação, João, meu amado. Saudações a vós, meus santos apóstolos. Que a paz de meu Pai seja convosco. Depois disso, ele firmou o olhar sobre os pais e disse-lhes: saudação, Paulo, honrado autor de tantas epístolas. Saudação, Paulo, mediador do santo concerto. Saudações, Paulo, teto e fundação da igreja. Desde agora está cheio de convicções a respeito de tudo o que te foi mostrado. Já está convencido de tudo quanto escutaste? E eu respondi: sim, sim, meu Senhor. Porquanto a tua graça e o teu amor me têm feito muito grande bem. O Salvador então me falou: ó Paulo, amado do Pai, eu te digo que tudo o que foi mostrado nesta revelação deve ser escrito em um livro e posto como testemunho para as gerações que ainda virão, a fim de que os homens saibam o que se passa no submundo com suas amarguras e lágrimas. E há de ser que todo aquele que o ler com fé, eu o abençoarei em toda a sua casa. Porém, se alguém não crer e ainda escarnecer das palavras deste Apocalipse, eu o castigarei. E os homens não entenderão até que se passe os dias, porquanto nele te foram revelados os mistérios da minha divindade. Eis que eu já os tenho tornado conhecido diante de ti. Portanto, agora, vai e prega o evangelho do meu reino, pois em verdade se aproxima o final do teu caminho. No entanto, tu mesmo, meu escolhido, concluirás a carreira que te foi proposta, e o amado Pedro seguirá o mesmo caminho ao dia 5 do 6º mês, e assim estarás no meu reino para sempre. O meu poder será sobre ti. Logo em seguida, ele ordenou as nuvens para que tomassem os discípulos e lhes mostrasse como estariam divididos os países do mundo, de acordo com a missão evangelizadora de cada um deles. Foi assim que eles saíram a pregar o evangelho do reino do céu em toda parte. Sim, eles saíram a pregar movidos pelo amor que Yahushua, nosso Senhor, tem pelas almas dos homens. A ele seja glória ao seu gracioso Pai e ao Espírito Santo para todo sempre. Muito bem, nós chegamos ao final deste livro de Paulo. Duas bênçãos para quem lê esse livro e acreditar. E eu, mais uma vez, eu vou ser categórico em dizer: vale a pena nós nos sacrificarmos, negarmos a nós mesmos. E eu tenho uma frase para dizer para você. Se você não estiver disposto a mudar a si mesmo, nem Yahweh pode te ajudar
mudando as coisas que estão ao teu redor. Porque não é a mudança das coisas externas que determinarão o teu sucesso, mas é a tua mudança que fará o sucesso das coisas que, por causa da sua fé em Arro, terão que mudar por causa da sua nova postura. Que a terra, ela carregue o seu corpo, que a água te banhe de esperança, que o ar sopre lento e suavemente sobre o teu rosto, e até que você viva nessa terra, que a rocha te carregue nas palmas de suas mãos. Até a próxima live e obrigado por mais esse livro maravilhoso de Paulo. Boa noite, nação, e que a rocha esteja com você e o anjo que ele enviou para você nunca te abandone, porque você é justo. Valeu, Mel Rodrigues, obrigado. Irmão Edinho, muito obrigado pelo estudo dessa promessa. Eu que agradeço a vocês. Minha vida te